Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco da civilização maia. Essa civilização tão conhecida na história. Bom, a civilização maia formou-se por volta do século IV, numa região próxima ao Oceano Pacífico, na atual fronteira entre o México e a Guatemala. A civilização maia era constituída por centenas de centros cerimoniais autônomos que realizavam uma constante troca de produtos entre si. E nos centros cerimoniais existiam templos e residências dos governantes, os monumentos políticos e as praças destinadas a celebrações. Neles moravam apenas os nobres, sacerdotes, governantes e servidores do templo e também a força militar. A população, que seja os artesãos, os camponeses, os trabalhadores do campo, viviam em pequenas casas dispersas pelos arredores, cujo essa era a base da sociedade maia. Os maias não formaram totalmente um império unificado, que isso influenciou para a invasão do povo vizinho. Ficaram conhecidos também, hoje em dia, como os guardiões do tempo, pois para eles a contagem do tempo era uma das grandes preocupações, já que para eles cada dia e cada mês era regido por um deus diferente, uma divindade suprema, cujo governo, segundo crenças maias, afetava a humanidade inteira. O temor de que o mundo fosse acabar a qualquer hora e a qualquer momento era constante. Assim, para acalmar os deuses e sua ira, os maias erguiam pirâmides e realizavam sacrifícios humanos. Dentre algumas exceções, também sacrificavam animais. Vou deixar aqui uma imagem para vocês verem mais ou menos como funcionavam esse esquema. Ou seja, os maias temiam muito os deuses. Eles se sentiam inferiores aos deuses, pois tinha Deus, sacerdote, governante e o povo. O povo é a classe mais baixa e menos privilegiada de todas. Na religião maia, o sangue era fundamental. O sacrifício do sangue era necessário para a sobrevivência dos deuses e do próprio povo maia. Os nobres sangravam o pênis cortando com uma faca, e suas mulheres ralavam a língua com uma corda de espinhos, cujo sangue era coletado em um recipiente, no qual ateavam fogo. A fumaça se encarregava de levar esse sangue para os deuses, um tipo de comunicação celestial entre o mundo e o céu. Ou seja, os maias tinham grande temor aos seus deuses, que para isso eles acreditavam que se um deus tivesse zangado, nada na sociedade andava bem, nada na sociedade iria para frente. Então eles se redimiam aos deuses para que os deuses tivessem misericórdia deles. E não só eram os nobres que faziam tais sacrifícios, os camponeses eram incapacitados de se autossacrificar. Mas eles também não deixavam de lado a posição de agradecer aos deuses. Então, em alguma festa oportuna, eles aproveitavam para cortar o pulso, alguma parte do corpo, e ali enxugar com lenços e fazer uma corvara e atear fogo, para que a mesma fumaça fosse incumbida de levar aos deuses o sangue da oferenda dos camponeses. Então, para a gente ter uma ideia, eles eram totalmente redimidos aos deuses. Eles tinham medo, e o medo maior é que o mundo fosse acabar, pois os deuses controlavam o tempo. Eles estavam certamente ligados a esse tempo. Até que foram os maias que criaram um calendário com término em 2012, cujo parte da humanidade se chocou ao acreditar que o mundo iria acabar em 2012, dezembro de 2012, cujo não aconteceu. Então, alguns acreditam que essa data, 12 de 2012, foi a data que o calendário maia se encerrava, e não
propriamente dito, o fim do mundo. Então fica aí aberta muitas questões em relação ao povo maia. Eu espero ter ajudado vocês nesse resumo. Estarei trazendo mais vídeos semanalmente, falando sobre civilização antiga, história pré-clássica antiga, enfim, história em geral. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia para quem está assistindo. Muito obrigado.